A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Que graça e que paz poder ver os irmãos mais uma vez e poder ministrar mais um estudo que é a respeito da igreja. Esse estudo é um pouquinho amplo, irmão, e eu vou correr um pouquinho para ver se dá tempo de comentar tudo aquilo que eu quero. Mas se não der, nós terminamos de um outro, tá? Aí seria o tema Igreja 1 e Igreja 2. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós vamos falar sobre igreja. Igreja em Apocalipse, tá? Nada mais é que, irmão, que um aviso que o Senhor dá às igrejas lá em Apocalipse. E esse aviso é direcionado ao anjo da igreja, que no caso o anjo é o pastor. Então a palavra do Senhor diz que sempre o primeiro aviso para colocar a casa em dia é a nossa casa primeiro. E o Senhor começa pelo templo, pela igreja e pelo altar. A palavra do Senhor, irmãos, diz que Jesus... Primeiramente, se você lê, quando ele fala para 7 igrejas, ele se identifica. Quem é que diz para realmente testificar que é o próprio Jesus no qual está falando, tá, irmão? Então, todas as vezes eu quero dizer a forma que Jesus se identificou. Ou ele castiga, ou ele dá o elogio. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a igreja de Éfeso. A palavra do Senhor diz que Jesus se apresentou dizendo: eu que tenho na destra as 7 estrelas e ando no meio do candeeiro de ouro. Então quem é esse? É o próprio Jesus, né? Ele disse para a igreja de Éfeso, Jesus falando: eu sei da tua obra, eu sei do teu trabalho e sei onde vive, e sei também que vocês são mentirosos. Por que mentirosos, irmão? A palavra do Senhor diz que aquela igreja ela não queria o mal, mas eles colocavam em prova muitos dos seus membros. Então veja bem, irmão, aquilo que ele não queria para ele, mas ele colocava na prova e levando aquele mal, né? Então muitos diziam ser apóstolo e era mentira, também não era apóstolo, coisa nenhuma. Então veja bem, irmão, olha... Eles tinham um erro fatal. Qual era o erro? Ele esqueceu, né, irmão? Ele esqueceu o primeiro amor. Aí o Senhor Jesus falava: vocês esqueceram? Eis que virei e tirarei das tuas mãos o catiçal. Arrependa-te, volta, pois o diabo vai colocar muitos de vocês na prova. Então veja bem, só que Jesus deixa sempre uma saída, uma promessa de conforto. Ele falou: mas o que vencer terá a árvore da vida e viverá no paraíso. Amém? E Paulo, né, irmão, quando ele chegou nessa igreja de Éfeso, ele viu que tinha muito bruxaria, magia, ocultismo, e ele fundou uma igreja e prega a palavra verdadeira naquele lugar, tá? E Nicolau, ele era de Antioquia, ele infiltrou dentro daquela igreja costumes mundanos, irmão, sensualidade. Então tudo isso aborreceu a Deus. Vamos falar da segunda igreja, que é a igreja de Esmina. A igreja de Esmina, Jesus se identifica dizendo: eu sei da sua obra, da sua tribulação, eu conheço sua pobreza, mas tu diz que é rico. E eles blasfemavam muito. Veja bem, irmão, o povo falava que era rico, e Jesus falava que era pobre. Uns vão padecer, pois o diabo lançará na prisão por 7 dias, ser fiel até a morte. Então veja que Deus, ele estava mostrando o erro, o que estava fazendo de errado, mas ele fala que uns diziam ser judeus e era mentira, irmão, não era judeus coisa nenhuma, era gente atribulado dentro daquela igreja. Só que Jesus deu uma promessa. Qual é a promessa que Jesus falou? Ele falou: ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Aquele que ouvir não terá a segunda morte, né? Então não vai morrer a segunda morte. Então, ó, a primeira morte, irmão, nós sabemos que é a morte carnal.
que vai para o outro mundo, a vida espiritual. E a segunda morte é aquela morte eterna, né, irmão? No lago de fogo. Agora vamos falar da terceira igreja. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo diz Jesus: eu tenho a espada de dois gumes, eu sei onde vocês habitam, que é trono de Satanás, grande pecado. E sei também que vocês seguem a doutrina de Balaão, que prostitui, são idólatra e come coisa de sacrifício. E Jesus dá uma promessa, dizendo: arrependa-te, ouvirá a espada da minha boca, eis que virei contra ti. Mas aquele que vencer, eu darei uma pedra branca com o seu nome, e darei um maná escondido, que é um grande prêmio, no qual o Senhor vai revelar. Está lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Leia lá que você vai ver. Agora temos também a igreja de Pérgamo, que ela era formosa, ela ficava ao lado do rio Caico, e tinha grandes monumentos, templo, né, biblioteca, mas só que eles tinham um deus, irmão, que eles idolatravam, que é o Esculápio. Esse deus Esculápio, ele fazia milagre, curava, né, e era uma idolatria muito grande. Tanto é que a cidade era conhecida, a cidade, lugar dos imortais. Amém? Então fica com essa palavra e nós vamos continuar, irmão, no outro estudo que eu vou colocar. A palavra do Senhor é Igreja de Apocalipse 1, Igreja de Apocalipse 2. E vocês vão ouvir esse vídeo, vão entender que Deus tem um grande propósito, irmão, de ensinar os mistérios de Deus para a tua vida, amém? Então você vai me prometer que você vai assistir o segundo vídeo, porque no final do segundo vídeo Deus tem uma grande promessa para a tua vida, amém? A paz do Senhor Jesus.